Boa noite. É uma pequena revisão para o pessoal do Enem, quem vai fazer o Enem, né? Dar um pouco de ajuda aí, quem vai tentar ajudar eles, as pessoas que vão fazer o Enem um pouco. E agora esse final de semana é matemática, né? Vai ter matemática, física, mais exatas, né? E lembrar vocês questão do horário também, para chegar no horário correto, né? E ter calma, procurar ter paciência, né? Procurar ter paciência, calma e prestar atenção na interpretação das questões, né? De matemática, que geralmente são textos e às vezes são textos simples. Tem questões mais complicadas, mas vocês tentem fazer as questões mais fáceis e procurar ter calma, né? E deixar as mais difíceis para depois, né? No caso de matemática. Aqui, no caso, a gente vai estudar um pouco de corpos redondos, volume. O volume do cilindro, na verdade, o cilindro é um corpo redondo, o cone, a esfera, pode cair assim no Enem, a probabilidade é grande, como também questão de juros pode cair no Enem, questão de probabilidade, estatística, um pouco de gráfico cai, função do primeiro grau, função do segundo grau, função logarítmica pode cair, função exponencial. Lembrando que todos esses são gráficos. Você pode, a função do primeiro grau é toda a função que tem ax mais b. Função y igual a x mais b. É uma função do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque aparece um aqui. A função do segundo grau vai ser uma função em que vai ser ax ao quadrado mais bx mais c, onde a é o coeficiente a, aí vai ter o coeficiente a, b e c. Aqui, se pedir as raízes, você bota fórmula quadrática, porque aqui no Brasil chama fórmula quadrática, mas aqui chama fórmula de Bhaskara, mas é fórmula quadrática, mas vocês botam Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac. E x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Né? Lembrando que o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Né? O gráfico da função do primeiro e do segundo grau é uma parábola com cavidade para cima, se o A, o coeficiente A for positivo, vai estar sorrindo, e com cavidade para baixo, se o gráfico for, o A for menor que zero. Né? Lembrando que a função do primeiro grau é uma reta, pode ser crescente ou decrescente. Se o A for maior que zero é crescente, no caso da função do primeiro grau vai ser uma reta. E decrescente o A menor que zero. Tem o coeficiente angular e o linear. Né? Tem vários tipos de questões, estudem, tenham calma. Né? Aqui eu vou falar um pouco do volume do cilindro. Né? No caso do volume do cilindro, ele é área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Só que a base é um círculo. Aí, lembrando que a área do círculo, aí entra a geometria plana. A área do círculo é πr ao quadrado. A área do círculo. Não confundir com a circunferência, que é 2πr. A área do círculo é π, que é 3,14, é um número irracional. Né? Também dá uma estudada aí também em conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, positivos e negativos, os números racionais, irracionais, os números reais, né? Os números imaginários, né? É bom também estudar, dar uma revisão, né? Porque às vezes as questões são simples, trigonometria sempre cai também no Enem, dar uma estudada em geometria plana, euclidiana, plana, e geometria espacial, volume. Aí a gente tem os corpos redondos, esfera, o cilindro
O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é, no caso, é um círculo, é πr ao quadrado, vezes a altura. A área lateral é 2πr vezes h. A área total é 2πr vezes h mais 2 vezes a base, área total. A esfera é 4/3 π raiz de 3, cuidado para não confundir. O cone, né, ele vai estar, vai dividir por 3 o volume dele, o cone. É a área da base vezes a altura sobre 3, né? O paralelepípedo, né? Ele são 3 dimensões também, ele vai ter comprimento, largura e altura. O volume dele vai ser comprimento vezes largura vezes altura, lembrando que são retângulos, né? Eles são formados de retângulos, de área total. Vocês sabendo que existe a aresta é o volume, aresta, o vértice, que é esse encontro dos segmentos, aresta, esse segmento aqui, e o aresta e a face, que é a parte de frente mesmo, do paralelepípedo ou do cone, né? Tem um cubo mágico também, que é um cone, né? Então, esses volumes, eles geralmente caem muito, e geralmente eles caem também questão de, vamos dizer assim, para descobrir, por exemplo, quantos litros tem em um paralelepípedo. Ele dá os valores lá, as dimensões, cuidado com as transformações, metro, decímetro, né? Centímetro. E para transformar em litro, 1 litro tem 1 decímetro cúbico, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então é importante saber isso na hora da prova, né? E também ver também, saber um pouco de áreas. A área do quadrado, ele é o quadrado. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Porque cai muito a matemática básica também. Porcentagem, trigonometria, né? Seno de 30, tem até a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Vamos logo ver. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então é importante vocês saberem usar as técnicas, né? Trabalhar a respiração, tomar bastante líquido, se alimentar bem, dormir bem, procurar não ficar tão tenso, procurar escutar música, né? Alguma coisa que goste, para não ficar estudando muito forte, né? Porque é um processo, né? Ninguém aprende um dia matemática, ou física, ou química, ou português. Tem que vir estudando há um bom tempo, se dedicando aos estudos, para que a pessoa possa fazer uma boa nota, né, no Enem e conseguir o objetivo dela, né, em concurso público também. Então, a pessoa tem que procurar não só ficar só estudando, tem que ter outras atividade física, ou tocar algum instrumento, como tem aí no meu, aí no YouTube, no meu canal, tem matemática e música, porque está relacionado, né? A música, ela está diretamente relacionada com a matemática. Desde o tempo de Pitágoras, ele utilizava já a música, né? O monocórdio, que ele ali usava a metade, né? Daquele, vamos dizer assim, de uma corda, ele pegava a metade, aí a metade da metade dava um tom a mais, só que dava a oitava. Então ele já descobriu naquele tempo, que a música estava relacionada com a matemática. Então a matemática vem do matema, no grego, que significa pensar, raciocinar. E às vezes a gente pensa que matemática é só fórmula, não, matemática é muito mais do que isso. Matemática tem que ler Euclides, é bom ler, antes de Cristo, tem que ler, tem vários livros interessantes, né? Até livros que não tem números, mas você vai entendendo mais a matemática, né? A matemática não é uma coisa muito só cálculo, só não. A matemática tem que ter leituras. Por exemplo, esse livro aqui é muito bom, né?
Esse livro aqui, o Homem que Calculava, um livro interessante, né? Quem puder ler esse livro. Tem outros livros também, tem vários livros de matemática que pode, até romances mesmo, romances e outra literatura que, na verdade, a matemática é uma linguagem, matemática é uma ciência, né? E uma ciência exata que você pode utilizá-la em várias situações, né? E a matemática faz com que você pense, né? Muita gente não gosta de matemática, tem raiva ou descalculia e tal, mas desgrafia também descalculia, mas a matemática ela é muito importante para o desenvolvimento do pensar, do agir, do raciocínio lógico. E existe lógica também, tem a lógica, né? A lógica matemática, os conectivos, a tabela verdade, mas até essa matemática é muito usada no Enem. E assim, interessante para vocês vocês procurarem praticar exercícios, saber a teoria, pronto, elementos de Euclides é muito interessante ler, quem puder baixar, ver a geometria, como é que surgiu, e ler livros, né? Interessante, tem muitos livros bons, e procurar não só ficar na videoaula não, procurar livros também e procurar livros antigos, livros bons, né? Interessantes, assim que vocês podem melhorar o desempenho de vocês, tá entendendo? Nas questões. Porque às vezes a gente fica nervoso, ou tenso, ou chato, tá com algum problema, estresse, e isso afeta no desempenho do. Por isso que é importante o lazer também, para ter um certo equilíbrio. E aqui, não ficar só no estudo, né? Aqui é um pouco da matemática, mas tem muito mais do que isso, é muito mais, né? Provavelmente no Enem vai cair muita matemática básica, né? Porcentagem, questão garantida, possa ser que caia juros, tem juros simples e compostos, né? Média aritmética sempre cai, média ponderada é mais difícil, mais moda, mediana. Então dê uma revisãozinha nisso aí com calma. E questões às vezes de problema do primeiro grau, problema do segundo grau, como eu falei, probabilidade estatística, como eu falei agora, né? Números complexos, pode ser que caia uma questão. Geometria plana, geometria espacial sempre cai. Funções de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica, né? Pitágoras, teorema de Tales, semelhança de triângulos. São questões assim que proporção, razão, regra de 3 simples composta e inversa, né? Tem que ser diretamente proporcional, inversamente proporcional. Leia as questões, né? São questões que às vezes são grandes, mas só tem tamanho. E outra coisa, tem questões que são combinação, arranjo, permutação. Tem que fazer muitas questões porque geralmente sempre cai no Enem. É isso. Fique com Deus e boa sorte.